vim da praia assim, né, É, porque ele filmou um monte de coisa na estrada, né, mano? Aham. É o Tum, eu tô soltando Tum. Bem grandão o Tum. Acho o Tum famoso dizer. Isso que é bom, que a gente entrou no túnel aí que não resolveu pegar o celular pra ligar, pra filmar, e mesmo assim, não acabava nunca. Mas eu esqueci que, né? Ali, ó, o começo dele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tem na árvore. Aham. É que é isso. Vamos lá. Tem rio ali atrás, será? Tem um pote de ouro, viu? Vamos lá. Vamos lá buscar. É, a árvore tá verde lá, ó.